É uma honra compartilhar um pouco da palavra de Deus. E Deus não deixou fugir. Até tentei alguma outra, mas Deus não deixou fugir desta palavra que irei trazer. Eu acho que não é tão conhecida, né? Efésios 6, eu acho que ela é bem conhecida. Fala da armadura de Deus. Em tempos, meu irmão, Damião, que estamos precisando dessa armadura. Um tempo caótico, um tempo turbulento, e temos que nos revestir dia após dia. A palavra se encontra em Efésios 6, capítulo 13, que vai dizer assim, 13 em diante. Vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, e tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É uma palavra que muitas das vezes eu já ouvi ela sendo falada, e muitas das vezes para confronto, né? E estamos vendo aqui que esta armadura, ela se difere da armadura que o homem se veste, da armadura natural, de uma armadura que um soldado precisa ir para a batalha. E essa armadura, ela não é uma armadura comum. Eu vou estar listando alguns dados de armaduras comuns e falando também da armadura divina. Quando Paulo foi falar, né, trazer essa carta aos Efésios, tinha alguns motivos principais. Ali tinha o templo da deusa Diana, e tinha muitos devotos. A cidade era o centro, uma capital, um centro, né, de vendas de sua imagem. E ele vai confrontar aquilo tudo, alertando a igreja de Éfeso do perigo iminente. Assim como um bom soldado vai à batalha, que precisa de um bom equipamento, assim também era o crente. Assim é o crente, principalmente nos dias de hoje. Muitos têm se corrompido, muitos têm deixado a fé porque lhe falta a armadura de Deus. E vamos às características dessa armadura, que ele vai falar muito claro em Efésios 6. Primeiro ele vai falar para que possamos cingir os nossos lombos com a verdade. Em um tempo de hoje que a verdade já não é tão verdade assim. Eu costumo falar lá na sala de aula da EBD sobre essa suposta verdade que não é verdade. Se eu colocar uma Coca-Cola, toda uma latinha de Coca-Cola, escrito Coca-Cola, e eu apresentar para os alunos, eles vão, para qualquer um, vão dizer, isso é Coca-Cola.
Mas o conteúdo que tem dentro, se eu abrir, ou se eu furar a latinha, eu posso esvaziar a Coca-Cola e colocar um outro ingrediente. Isso é o que tem acontecido no tempo de hoje. A verdade já não é tão verdade. Infelizmente, no Evangelho também estamos correndo esse grave risco. Do Evangelho ter uma capa de Evangelho, mas com um conteúdo que não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vai nos alertar. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o que você ouve. Porque você precisa ter nos seus lombos vestido com a verdade. Em João 8:32, vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos o costume de carregar nos nossos ombros o mundo, família, e a família que eu estou falando é na família geral, amigos, às vezes suportar a dor um do outro. E esse fardo, às vezes, se torna pesado. Mas o que precisamos para falar com quem está conosco ali? A verdade. Porque quando você fala a verdade, traz a verdade, um evangelho da verdade, ele se torna cristalino, puro. E vamos para o segundo ponto, que é vestir a couraça da justiça. E podemos listar novamente. A couraça é aquela que fica embaixo da armadura, aquele courozinho que fica na armadura, e ela protegia os antigos soldados de quando a espada ou a lança chegava a penetrar a armadura. Então ela tinha esse papel de blindar um pouco. Existem vários tipos de couraça, né? E ela vai proteger exatamente a parte do peito. Hoje, trazendo para o tempo de hoje, vamos falar dos coletes, que são a prova de bala. Coletes, quando é ciclista, tem também aquele coletinho, porque ele protege o seu peito das injustiças, de algo que vem de encontro para você. E ouso a dizer que muitos têm faltado, meu irmão Damião, essa couraça. Facilmente então, estamos sendo bombardeados e aceitando esse bombardeio. Quantas pessoas vivem crises e crises, sai de uma crise, entra em outra crise existencial, crise de ansiedade, a crise de depressão, porque há um constante combate para atingir o coração do ser humano. E uma vez que o seu coração é bombardeado, é fragilizado, você começa a perder força. Aí vem o medo, o cansaço, as emoções que são adversas no seu coração. E tudo que o inimigo precisa é quebrar essa couraça que protege o seu peito. E uma vez quebrada, ele vai introduzindo aos poucos ele vai introduzindo uma verdade que não é verdade. Que você não precisa estar na igreja, que você não precisa de oração, porque estamos vivendo um novo tempo,
porque a igreja precisa se modernizar. E isso são bombardeios do inimigo na nossa vida. Mas também vai falar do terceiro ponto. E que ponto é esse? Calçado com os pés na preparação do evangelho da paz. E esse ponto aqui eu gostaria de alargar. Um soldado, quando vai para a guerra ou quando ele se alista em um exército, desde os antigos até agora, eles têm uns calçados especiais para entrar tanto na mata, para entrar em combate. Alguns desses sapatos, dessas botas, têm chumbos de ferro para proteger, proteger de estilhaços e proteger o pé do soldado. Mas aqui não estamos falando de um confronto de sangue. Estamos falando de um confronto espiritual. E o que ele está dizendo aqui? Calce os seus pés com o evangelho da paz. Por que calçar os pés com o evangelho da paz? Porque aonde você entrar, você precisa levar paz. Aonde você for, você já não leva guerra. Você leva paz. E muitos têm se enveredado por um evangelho de guerra, de confronto. Um evangelho que não exalta o reino de Deus. E Deus está nos conclamando, olha só, se alguém falar mal de você, só fecha a boca. Ore. Vai e leve o evangelho. Ao invés de trazer conflito para a igreja, leve o evangelho da paz. E como é que você está chegando na casa da sua vizinha, ou do seu vizinho, ou na sua própria casa? Você tem levado o evangelho da paz, ou você tem trazido discórdia para a tua casa? Quando caminhamos no evangelho da paz, é uma peça importante quando calçamos dos nossos pés com o evangelho da paz. Porque no tempo de guerra, uma palavra que você fala, ela ameniza o furor. É capaz de levar alegria em lugares que estão caóticos, em lugares que precisam só de ouvir uma palavra amiga. E o evangelho das boas novas precisa penetrar o coração das pessoas e trazendo um evangelho de paz, de amor. Vamos para o quarto, que é o escudo da fé. Muitas pessoas acham que a fé é uma peça de ataque, é uma peça de confronto, mas não. A fé não é uma arma de ataque, ela é de defesa. Por isso, já escolheu aqui um escudo, é o que defende. E uma vez que você tem a sua fé pautada em Cristo, pautada no Evangelho, nada quebra essa barreira no seu coração. Nota que a armadura, ela vem dos ombros cingidos, a couraça da justiça, os pés bem preparados aonde que você vai entrar, mas também tem algo que protege, que é o escudo que está na frente. A sua fé precisa estar na frente, para que todos os dados inflamados do inimigo, você é incapaz, você não pode, você não vai chegar, você não tem família, você foi abandonado, você... Quando temos a fé como defesa, tudo isso cai por terra, todos esses dados inflamados do inimigo cai por terra, porque o inimigo tem usado exatamente nesse tempo de hoje para bombardear
as pessoas para dizer que elas não são capazes, que elas não vão chegar a lugar nenhum, que elas terão uma vida muito difícil e que por isso não vão sair do lugar que elas estão. Mas quando você usa a fé, você diz: eu vou chegar. Porque a fé nos traz a vitória. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E você precisa estar preparado. E caminhando para os 2 tópicos finais, que é: tomai também o capacete da salvação. O capacete, ele é de uma importância gigantesca, tanto para o atletismo, tanto para a salvatagem, tanto para pedreiros, obras. Por quê? Motoqueiros, não podem andar sem o capacete. Porque o capacete está ali, ó, para salvar ele de qualquer estilhaço, qualquer queda que aconteça na sua vida. Muitas das vezes é o capacete que salva. Eu já vi pessoas serem seguras pelo capacete. Não morrerem debaixo de um automóvel porque estavam com capacete depois que caíram. E no tempo de hoje, você ficar sem o capacete da salvação, você vira alvo. A nossa sociedade tem se tornado alvo com as artimanhas de Satanás, dizendo, principalmente para os nossos jovens, confundirem o que é liberdade, o que é libertinagem, o que é culto, o que é festa. Confundindo a mente das nossas crianças, empregando novos conceitos e lentamente ele vai introduzindo na mente dos pais, das mulheres, dos homens, que o casamento não precisa ser aquele casamento como antigamente, que os filhos têm os seus direitos e eles precisam recorrer porque os pais ficam presos a isso. E que o evangelho agora mudou e não precisamos só ficar dentro do templo. E isso são pequenas setas que, se você não tiver o capacete da salvação, você desliza. E é o que tem acontecido com muitos. Tem enfraquecido na fé porque lhe falta o capacete da justiça, ou o capacete da salvação. E, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra. Aqui é a única arma que a gente vê nessa passagem que ela é capaz de matar. Mas ela também é a única arma em todo o planeta que é capaz de trazer vida. É a única arma que ela mata, ela fere, mas ela traz vida. Ela ressuscita. Se você não manusear direitinho a palavra do Senhor, você mata alguém. Você fere sentimentos. Com essa espada que está nas suas mãos, e vai dizer a palavra de Deus, que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito. Ela traz vida. E o crente precisa ter ela debaixo dos braços. Não só debaixo dos braços, mas aqui. Entendendo versículo por versículo. Entendendo a palavra de Deus.
para que quando houver o confronto, você saiba guerrear no momento certo e tendo a palavra de Deus como uma arma para ataque e defesa, para cura, para libertar os cativos. Essa daqui não é uma espada igual daquelas de desenho ou de filmes que sai matando, causando uma catástrofe. Essa é capaz de salvar. E não salvar a vida do homem aqui. Ela salva para a vida eterna. E a maior profecia está aqui. Está a fim de ouvir? Quer ouvir uma palavra direcionada de Deus? Abre a Bíblia, porque ela vai te instruir. Ela vai trazer algo direto do céu. Essa é o que devemos ter em todo tempo no nosso coração, na nossa mente e nas nossas mãos, para que possamos levar um evangelho genuíno da palavra de Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade